Boa tarde. Vamos iniciar, então, o nosso chá virtual do Ministério de Mulheres do Oeste de Santa Catarina. Este chá está sendo realizado neste mês de maio, em comemoração ao Dia das Mães. Gostaria de agradecer, de dar as boas-vindas a todas vocês que se dispuseram a estar conosco nessa tarde. Sejam todas muito bem-vindas. E no decorrer deste chá, deste evento, nós teremos vários segmentos interessantes para você. Nós teremos orações, teremos hinos, teremos uma palavra alinhada com o falar de Deus para nós hoje, sempre nos direcionando. E teremos também sorteio de brindes. Então, eu gostaria de convidá-las a ficar conosco até o final. Na sequência, eu gostaria de pedir a duas irmãs para orarem por nós, abençoando este evento, este chá. Eu gostaria de pedir à irmã Olga e à irmã Jussara para que orem por nós. Amém. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor, ó, por essa tarde, obrigada por estarmos todas juntas aqui, ó Senhor, nesse momento, ó Senhor, por esse encontro, esse chá virtual. Pedimos a tua bênção, Senhor, abençoa esse chá virtual, abençoa cada uma das irmãs que está aqui conectadas. Ó Senhor Jesus, se com cada uma das irmãs. Ó Senhor Jesus, também te pedimos, Senhor, pela irmã Lia Carreiro, ó, abençoa a irmã que se dispôs a estar conosco, ó Senhor Jesus, nos ajudando, nos encorajando, por isso, Senhor, nós pedimos por essa palavra, ó Senhor Jesus, que o Senhor fale através da irmã, que o Senhor fale a cada uma de nós, Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor, usa a tua serva Lia, Senhor, para transmitir a tua palavra, transmitir aquilo que está no teu coração. Ó Senhor Jesus, nos encoraja com essa palavra, Senhor. Ó Senhor, e mais uma vez, nós te agradecemos, Senhor, por essa tarde, por esse encontro. Ó, muito obrigado por nos proporcionar esse momento. Senhor Jesus, amém. Amém, Senhor Jesus. Obrigado por esse momento, Senhor, que podemos te exaltar. Somos gratas. Senhor Jesus, cobre-nos com o teu sangue. Entregamos a teus cuidados para a honra e glória esse chá virtual e a palestra da irmã Lia. Ó Senhor Jesus, tu tens sido misericordioso porque conseguimos nos encontrar nesse momento, Senhor, para entender mais da tua vida. Jesus, sempre estás a nos ensinar o teu caminho, nos conduzindo nas veredas seguras. Põe as tuas palavras na boca da irmã Lia, protege-nos com a sombra da tua mão. Senhor Jesus, a tua igreja está aqui reunida, Senhor, para receber a tua palavra, as tuas promessas. Estamos aqui abertas, Senhor Jesus. Tu nos juntou nesse momento para podermos ter descanso com a tua presença. Nós sabemos, Senhor Jesus, tu estás nesse momento nos ouvindo, e nós estamos sentindo-nos mais fortes. Tudo és para glória e honra. Estende as tuas mãos poderosas a cada uma das irmãs que está aqui presente. Queremos te engrandecer, te louvar, te honrar. Te amamos, Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Amém, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus, agora, irmãs, convido todas vocês a estarem desfrutando juntas do hino Chamada e Escolhida.
Senhor Jesus, esse hino é muito especial. Esse hino começa falando assim: eu fui chamada pelo Senhor, que honra lhe pertencer. Fui escolhida, me separou para sua vontade fazer. Senhor Jesus, eu convido as irmãs a estarem nas suas casas falando e cantando esse hino, não somente ouvindo, mas também desfrutando dele na íntegra, em toda essa letra maravilhosa. Senhor Jesus, amém. Amém, Senhor Jesus. Senhor Jesus, somos a prova do seu grande amor. Ó, Senhor Jesus. Agora, irmãs, vamos desfrutar de mais um hino. O hino S97 se chama Um Lugar de Oração. E a primeira estrofe fala assim: hoje o Senhor nos vem chamar para vidas restaurar. Eis o forte encargo que Ele nos deixou.
Nosso coração se alargará, nossa casa se abrirá e se ouvirá do nosso interior. Faz da minha casa um lugar de oração, onde teu amor encontre plena expressão. Amém? Vamos desfrutar desse hino, irmãs. Vamos atender esse chamamento nessa tarde. Amém. Hoje o Senhor nos vem chamar para vidas restaurar. Eis o forte encargo que Ele nos deixou.
Amém, irmãs. É um motivo de grande alegria estarmos aqui nessa tarde, reunidas, e a nossa motivação é o amor. Hoje nós vamos falar de cuidado, a irmã Lia vai nos apresentar um pouco sobre os cuidados físicos e muito mais o cuidado espiritual. Eu também estou aqui com a minha mãe, que é uma honra para mim estar aqui com ela, que também é minha mãe fisicamente e é minha mãe espiritual também. Então, esses aspectos são maravilhosos. E sobre a irmã Lia, eu queria apresentá-la, acho que quase todos já conhecem, mas é uma irmã que serve ao Senhor há um bom tempo. Ela nasceu em Curitiba e há 15 anos ela já está em São Paulo. E esse cuidado de pessoas, principalmente de mulheres, já vem de longa data. E como nós temos visto pela palavra profética, cada uma de nós recebeu um talento, recebeu um dom. E a irmã já exercitava esse dom. E mais recentemente, quando o Senhor revelou pela palavra profética a necessidade de se intensificar o cuidado, de ir atrás das pessoas, aí surgiu as redes de cuidado, tudo, o dom estava exercitado. E hoje ele já está se tornando um ministério, né? E que essa seja também a nossa experiência, que ninguém enterre o talento, mas que nós possamos estar negociando, estar exercitando o nosso talento até que ele se torne ministério. Nossa base é o amor. Nós cuidamos umas das outras em amor. Nós vamos atrás de outras mulheres pelo amor. E é o amor do Senhor que nos move. E eu gostaria de dar algumas instruções durante a palavra da irmã Lia. Todas fiquem com os microfones no mudo. As irmãs que tiverem alguma dúvida ou quiserem colocar uma pergunta no chat, pode pôr, que no final nós vamos selecionar 4 perguntas, para não ficar muito prolongado. E também coloquem o seu nome e a cidade, porque quem colocar o seu nome e a cidade é a maneira que nós vamos fazer o sorteio. Então, é necessário colocar o nome e a cidade. E depois, quem for sorteado, aí vai colocar o número do telefone para entrar em contato. Amém? Vamos desfrutar agora ao máximo da palavra. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Puxa, eu já estava agradecendo, mas eu tenho agora de novo que agradecer a vocês o privilégio de estar aqui. E vocês sabem que eu que saio mais ganhando nessa comunhão. Eu saio muito ganhando e eu costumo falar que quando falo, eu estou falando para mim também, principalmente para mim. Então é uma honra que o Senhor, pela misericórdia dele, ele possa me usar hoje para falar algo para vocês, tá bom? E falar, como eu falei, para mim também, amém? Que todas nós possamos sair um pouquinho mais edificadas hoje. Ó Senhor Jesus, eu vou começar, amadas, lendo 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: todavia a mulher será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Me permitam usar esse versículo para a gente se referir também a mães espirituais, tá bom? Então, à medida que nós fomos falando aqui, eu gostaria que vocês associassem também a condição de mãe espiritual, porque talvez algumas aqui não sejam ainda mães biológicas, mas o chamamento para ser mães espirituais é para todas que creram no Senhor, todas que receberam o Espírito. A Bíblia, ela valida a necessidade de todas nós pregarmos o Evangelho, orar, levar pessoas a se conectarem a Deus, e essas pessoas se tornarão nossos filhos espirituais, amém? Então, lendo de novo esse versículo de Timóteo, agora eu gostaria que vocês, tomassem para vocês essa palavra. Você, mulher, será preservada através de sua missão de mãe, tanto mãe biológica como mãe espiritual, se você permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Amém?
E aí, dando continuidade, em Malaquias, capítulo 3, versículo 17, eu encontrei um versículo que gostei muito, que me encorajou muito. Eu vou ler só o comecinho dele. Diz assim, eles, aqui está falando dos filhos de Deus, tá? Eles serão para mim particular tesouro. Os filhos que nós geramos e que nós vamos gerar ainda para o Senhor, tanto filhos biológicos como espirituais, são para o Senhor particular tesouro. Se nós permanecermos na fé, no amor e em santificação, cuidando desses filhos para o Senhor, amém? Então, um adolescente, por exemplo, tá? Criado pela avó, eu vou contar essa história para vocês. Quando eu servi no serviço de crianças, na idade de 9 a 11 anos, eu conheci esse adolescente, tá? Criado pela avó, mas que guardava muito ressentimento por não ter o amor e o cuidado dos pais. O pai dele era dependente químico. E o meu coração de mãe, né, já reagiu e passou a amar esse jovenzinho. E outra mãe também, que servia comigo, também acolheu esse jovenzinho. E nós percebemos que ele gostava muito de violão e que o bairro que ele morava oferecia aula gratuita de violão, né? E nós ofertamos um violão para esse jovenzinho. Esse jovenzinho, ele tinha tudo para cair no mundo. Inclusive, a avó dele tinha muita preocupação com as amizades que ele já tinha nessa idade tão novinho, 11 anos, né? Então, ele tinha tudo para cair no mundo, ele tinha toda a revolta, ele tinha todo um quadro de uma família disfuncional, toda a privação do amor, mas nós, como mães espirituais, acolhemos ele. Nós, como mães espirituais, ajudamos a avó dele, né? E abençoamos esse jovenzinho, acompanhamos, nós só falávamos palavras de bênção. Você pode ser alguém na vida, você não precisa seguir o mesmo caminho do seu pai, você não precisa ser, né, ter um futuro como seus pais tiveram. Deus pode quebrar isso. Enfim, encurtando a história, esse jovem, eu acho que ele está com uns 18 anos agora, eu encontrei ele nesse ano, servindo no Expo Livro, servindo, pregando o evangelho, servindo, tocando e feliz. Irmãs, vocês não têm ideia do quanto é importante para Deus que sejamos mães espirituais. Ele colocou essa vida dentro de nós, que tem esse potencial para mães espirituais, que tem esse potencial de gerar, de multiplicar, de mudar a vida das pessoas, tá? Então, a missão de mãe, ela envolve todo o cuidado pelo desenvolvimento físico, emocional e espiritual de um filho. Concordam comigo, né? E no que a mulher concebe, por exemplo, um bebezinho, ela já recebe uma missão. Essa missão envolve a responsabilidade, ela já não pode ingerir qualquer coisa que pode fazer mal para o feto, ela tem que se privar de atividades, né, que podem prejudicar o embrião, e de igual forma, a mãe espiritual também ela é restringida. Por quê? Porque a partir do momento que você é uma mãe espiritual, você se torna um modelo para o filho espiritual que você gerou. Então, Deus, de certa forma, tá? Deus fez isso também com Adão e Eva. Olha lá no início, em Gênesis, no início, mostra que Deus criou tudo com muito amor. Ele preparou o Jardim do Éden como um ninho de amor para receber, para acolher Adão e Eva. Não é verdade? E isso me chamou muita atenção também, porque se nós nos unirmos como mães espirituais, nós estaremos cooperando com Deus, tá? Para fazer da igreja um lugar de desfrute, de sinceridade, de descanso, de alegria, uma esfera de amor fraternal, né? Mas filhas espirituais que nós gerarmos, elas serão abençoadas nessa esfera. Então,
voltando lá para a mãe espiritual e para a mãe biológica, esse bebezinho, né, nasce e a missão de mãe não pode ser delegada para outras. Lembra disso? Missão de mãe não pode ser delegada para outras, porque ninguém amará seu filho ou sua filha como você que gerou ele. Você pode sim pedir ajuda nessa missão, mas nunca delegar a responsabilidade de mãe para outra. Isso é muito sério. Não sou eu que estou falando, não é a Lia, é o Senhor, né? É o Senhor que... O primeiro versículo que nós lemos já atesta isso, que a mulher será preservada através da sua missão de mãe. Amém? E falando sobre isso, eu ouvi falar de uma pesquisa, tá? Sobre o que forma indivíduos psicopatas, indivíduos fraturados emocionalmente. E pesquisadores foram, né, atrás desses psicopatas, muitos estão na prisão, tá? Olha só. E foram pesquisar como havia sido a vida deles. A grande maioria deles teve uma infância, a primeira infância, privada do amor maternal, privada do afeto maternal. Muitos foram lançados em orfanatos, creches, escolinhas, cuidadores, pessoas que não tinham o amor de mãe para dar. A primeira infância, irmãs, é a mais importante, é a base do ser humano. Eu acho que eu anotei aqui sobre a primeira infância. A primeira infância tá aqui, ó, onde a janela do psique está aberta para receber o afeto e as experiências que ficarão pelo resto da vida de um indivíduo. Olha como é importante a missão de mãe. Mãe biológica, mãe espiritual tem que se fazer presente. Ela pode sim pedir ajuda, mas nunca delegar a missão de mãe para outros, né? Quando eu ganhei o meu primeiro filho, eu trabalhava fora. E eu percebi que ele estava ficando muito tristinho, e toda vez que eu ia trabalhar, ele chorava muito. Quando ele tinha 6 meses, eu já engravidei de novo. Então, ele era bebê quando eu já estava esperando outro. E eu ainda tinha que deixá-lo para trabalhar, né? E aquilo me tirava paz, porque eu tinha consagrado ele ao Senhor já na minha barriga, e agora estava consagrando esse segundo bebê também, que estava a caminho. E me cortava o coração deixar ele, né? E então, quando faltava uma semana para o parto, eu decidi entrar de licença com a intenção de não voltar mais para o serviço. Eu gostava muito da minha profissão, eu gostava muito do conforto financeiro que ela nos trazia, mas eu não tive dúvida de largar tudo para cuidar de pertinho dos meus filhos, e até hoje, irmãs, eu vejo que tomei a melhor decisão da minha vida. O Billy, ele tinha 1 ano e 3 meses quando a Gabi nasceu. Eu sabia que ia ter que pagar um preço para cumprir o voto de cuidar deles para o Senhor. Eu já tinha essa missão. Eu consagrei cuidar deles para o Senhor. Então, a nossa renda, por exemplo, foi cortada pela metade. E isso significa que eu fiquei sem funcionária, sem fraldas descartáveis, sem carro, sem ir no salão uma vez por mês, que eu costumava ir no salão uma vez por mês, almoçar fora no domingo, nem pensar, e sem gastos supérfluos. Foi um preço que eu paguei. Essa fase, como eu falei, da primeira infância, é uma fase difícil para a mãe. Você fica acabada, você não tem horário para dormir, nem descansar. E eu estava com esses 2 bebês, um de 1 ano e 3 meses e outro recém-nascido. Mas eu estava em paz. E nenhuma vez sequer, eu joguei peso ou frustração sobre o meu marido ou sobre meus filhos por conta dessa
decisão que eu tomei. Como eu agradeço a Deus por eu ter feito isso, irmãs. Como eu agradeço a Deus. Eu sei que, quer dizer, na época eu não fazia ideia, nem exigi isso do Senhor, mas o Senhor só abençoou o meu marido e tornou ele mais... ele era como é que eu digo? Ele era o que provinha, dava provisão financeira, né? Então, ele assumiu essa posição, ele fez bem, e eu assumi a posição para a qual Deus tinha me chamado, cuidar dos meus filhinhos. E 1 Coríntios 9, 19 diz assim, porque me fiz escravo porque sendo livre de todos, me fiz escravo de todos. Você só pode falar isso quando você tem uma visão, né? A tua vida é para os filhos, eles dependem totalmente de você, e você sabe que colherá o fruto do teu amor lá na frente. Nenhum sacrifício teu pelos filhos biológicos ou espirituais vai ficar em vão. Com certeza absoluta você vai colher cada sementinha do amor que você plantou na vida deles. Com certeza absoluta, tá? Bom, eu consagrei eles ao Senhor e a minha missão era criá-los para devolvê-los para o Senhor. E vocês conhecem a história de Ana, né? Em 1 Samuel 1, 22, deixa eu ver onde é que está aqui, história de Ana, tá. 1 Samuel 1, 22 conta que a Ana, no capítulo 1, né? Conta que Ana, ela teve dificuldade de engravidar e ela orou ao Senhor e falou para o Senhor. E assim, resumindo, se o Senhor me der um filho, eu vou devolver para o Senhor. Então, ela fez um acordo com o Senhor. E em 1:22, ela cumpriu esse acordo. Ela falou assim, está escrito assim, quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Para sempre. Ela cumpriu o tratado. Ela falou, deixa ele desmamar, que eu vou entregá-lo para o Senhor, retorná-lo para o Senhor para sempre. Então, Samuel, ele tinha mais ou menos entre 4 a 6 anos quando ele foi levado para o templo. Isso nos leva a crer que ele ficou a primeira infância com a Ana. Lembra que eu falei sobre a primeira infância, onde todo afeto, todas as experiências ficarão registradas na vida de uma criança para o resto da vida? Deus permitiu, Deus quis que Samuel passasse a primeira infância junto com a mãe. Bom, e Deus confiou a nós, mamães, uma ou mais vidas humanas, e a nossa missão criá-los para devolver para o Senhor, para servir ao Senhor para sempre. E isso envolve muita dependência do Senhor, muita oração e muita lágrima, porque criar filhos no caminho do Senhor, as mães que estão aqui sabem que não é fácil, né? Cada vida é única. Somente o Pai pode nos ajudar nessa missão e Ele quer nos ajudar nessa missão. Nós trabalhamos como mães em parceria com o Senhor. Nunca se sinta abandonada ou nunca ache que o Senhor não vai te ouvir como mãe, porque você é parceira de Deus nisso. Deus, os teus filhos não são teus. Eles foram confiados a você, eles são do Senhor. Então, sim, o Senhor sempre vai ouvir a sua oração de mãe quando a tua oração for porque você quer criá-los para o Senhor. Você não quer que eles sejam do mundo de forma alguma. Então, mãezinhas queridas, confiem nisso, orem sempre pelo filhinho de vocês. Sejam pelas filhas espirituais, que eu sei que o Senhor já tem dado muitas filhas para todas vocês, né? Ou sejam os filhos biológicos, Deus sempre vai ouvir a sua oração. Bom, e quando você devolve seu filho ao Senhor para sempre, o Senhor recebe esse filho como? Como um tesouro particular. Lembra do versículo que eu li? Que eles serão para o Senhor como um tesouro particular. Seu filho gerado não é pouca coisa. O Senhor o recebe e o acolhe como um tesouro particular. E a Ana, ela preparou o filho dela para Deus, ela devolveu a Deus. E Deus recebeu Samuel como seu
tesouro particular. Samuel foi um homem grandemente usado por Deus, ele foi o porta-voz de toda a nação de Israel. Você quer gerar filhos que serão para Deus um tesouro particular? Eu quero, eu não quero parar de gerar filhos. Notícia boa, mães biológicas geralmente param de ter filhos aos 40 anos, né? Mais ou menos. Mas as mães espirituais não param de ter filhos nunca. Até o último fôlego de sua vida você vai poder gerar filhos e filhas espirituais, e isso é maravilhoso demais. Irmãs, quando eu entrei para o viver da igreja, eu ganhei a revelação do reino, tá? E o meu padrão de ver as coisas mudou. Então, se antes eu estava criando meus filhos para serem filhos de Deus bem-sucedido no mundo, agora o alvo era o reino. Todo investimento neles, né, era para o reino. Então, se eles aprendiam uma ou mais línguas, eu pensava, o Senhor vai usar isso no reino. Se eles aprendiam a cantar, Senhor, o Senhor vai usar eles no reino, cantando. Se eles aprendiam a tocar, Senhor, o Senhor vai usar eles no reino, tocando, cantando. O curso que eles escolhiam, eu pensava assim, Senhor, o Senhor vai usar mesmo esse curso no reino? Sim, o Senhor está usando o curso que eles escolheram para fazer na faculdade para o reino. Glória a Deus. Nada é para o mundo. Eles trabalham no mundo, mas o que eles são, o que eles têm, não é para o mundo, é para o reino. E o reino de Deus é eterno, é incorruptível, é de valor inestimável. E se nossos filhos são um tesouro particular para Deus, é lógico que o que eles fazem também será para investir nesse tesouro. Irmãs, as filhas que o Senhor confiou a vocês na rede de cuidado, elas podem se tornar um tesouro particular para Deus. De novo, eu repito, não é pouca coisa. Se nós terminarmos essa palavra sem vocês entenderem o quanto é importante a missão de mãe de vocês, né? Se vocês não entenderem isso, seria a maior frustração para mim, porque já está muito claro que nós nascemos para isso. Nós nascemos do Espírito para gerar filhos para Deus. Filhos que são um tesouro para Deus, né? 2 Timóteo 1,5 diz assim. 2 Timóteo 1,5 diz, pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Está falando de Timóteo, tá? Aqui fala que a fé genuína que foi passada para Timóteo, antes de tudo, essa fé genuína habitou na avó dele, na Loide, e na mãe dele, Eunice. Eunice, ela cumpriu a missão de mãe, ensinando para Timóteo os princípios bíblicos, em oração e temor a Deus, Eunice. Ela foi, a mãe de Timóteo, Eunice, com certeza ela foi um modelo, né, de uma mãe com uma fé sem fingimento. Ela vivia o que ensinava. Provavelmente ela aprendeu também com a mãe dela, Loide, não é verdade? O que semeamos na vida dos nossos filhos, os nossos filhos passarão para outros e passarão para outros. E assim vai, porque a vida de Deus não para. Eu sempre gosto de falar que onde há vida, há movimento. Onde há vida, há crescimento. Onde há vida, há frutificação. A vida não para. E Timóteo se tornou, em particular, tesouro para Deus, porque ele foi de grande ajuda e ele foi um companheiro fiel, leal para Paulo. E os teus filhos também podem fazer a diferença no mundo, irmãs. Oh, Senhor Jesus, depende do quanto você acredita nisso. Depende do quanto você se esforça para isso. Depende do quanto você os ensina nesse caminho. A Ana, em Samuel, a Eunice e a Loide, elas foram mães biológicas, mas elas também foram mães espirituais. Amém?
E a igreja, ela precisa imensamente de mães espirituais. Mulheres, muitas mulheres aí no mundo, elas se sentem realizadas, né? Conquistando uma vida financeira confortável, carreira, status. Mas a Bíblia deixa claro que o maior valor da mulher está na maternidade, seja biológica, seja espiritual, porque essa maternidade pode marcar e mudar positivamente, irmãs, a vida de muitas mulheres. Amém? Oh, Senhor Jesus, criar filhos biológicos que fazem a diferença no mundo traz muito orgulho para uma mãe, porque ela vê que o seu trabalho não foi em vão. Isso é um fato. Agora, imagine só criar filhos espirituais. Os filhos espirituais que são um tesouro particular para Deus, que são luzeiros nesse mundo. Cada filho espiritual que você cuida, que você apacenta, se torna luzeiro no mundo, se torna sal na terra. Não é pouca coisa. Efésios, capítulo 2, versículo 19, diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. A família de Deus é uma família espiritual. Entrar no viver da igreja é entrar em uma família espiritual, uma grande família com vários núcleos familiares dentro dela. Muitas mães espirituais, filhos, avós, irmãos espirituais, todos gerados com a mesma vida, todos submissos ao Pai, todos particular tesouro para Deus. E não há infertilidade espiritual na vida divina que corre pela família de Deus. A vida divina que você recebeu não tem infertilidade nela, ela é altamente frutífera. Todas podem gerar filhos espirituais. Deus, ele não está à procura de mães perfeitas. Não existe mãe perfeita. Deus está à procura de mães que sejam verdadeiras adoradoras, tementes a Deus, que amem a vontade do Senhor, que cogitem das coisas do Senhor e que tenham esse coração de cuidar dos filhos que o Senhor confiou a elas. Gerar filhos espirituais, né, como nós já falamos, é glorioso demais. Muitas vezes o Senhor te chama para gerar um filho espiritual, mas a notícia boa é que nem sempre você precisa cuidar dele sozinha, tá? É como nós falamos antes, você não pode delegar a responsabilidade de mãe para outra, mas você não precisa cuidar sozinha. Às vezes o Senhor envia ajuda. Ele te envia uma irmã mais madura para que ela te ajude nesse processo. O primeiro filho espiritual que eu gerei, a filha espiritual, eu era muito novinha, eu era adolescente. E o Senhor levantou um irmão para ajudar a cuidar dessa filha espiritual, porque eu não sabia nem ministrar a palavra direito para ela. Mas eu gerei ela e eu amo ela até hoje. E até hoje ela está no viver a gente fazia parte de uma denominação, passamos para o viver da igreja, ela veio também para o viver da igreja e está até hoje. Maravilhoso isso, né? E eu gostaria de assim, para validar isso, para confirmar isso, eu gostaria de mostrar para vocês o exemplo entre a Isabel e Maria. Em Lucas, capítulo 1, versículo 36, diz que a Isabel, esposa de Zacarias, ela já em ditosa idade estava com 6 meses de gravidez, tá? E Maria foi visitá-la. Está no versículo 39. O bebê na barriga de Isabel estremeceu, está no versículo 41. Houve uma conexão entre essas duas grávidas. Lindo, né? Oh, Senhor Jesus. Isabel era uma mulher cheia do temor do Senhor. E a Maria, ela era muito novinha. E certamente ela aprendeu muito com Isabel. Ela ficou 3 meses morando com Isabel. E estudiosos dizem que Maria provavelmente tinha uma média 14 anos, muito novinha, né?
muito novinha. Ambas tinham uma missão vinda de Deus, gerar filhos que iriam fazer diferença no mundo. Isabel gerou João Batista e Maria gerou o Senhor Jesus. Não é à toa que o Senhor escolheu Maria, porque Maria era humilde e mansa para aceitar que ela não sabia tudo e que havia muito para aprender com Isabel. Muitas vezes, Deus coloca mulheres cheias do temor do Senhor, usadas por Ele, e às vezes você, por considerar que já sabe tudo, que não tem nada para aprender, rejeita a oportunidade de ser ensinada, de ser ajudada. Aí, eu gostaria de chamar atenção para isso. Mães espirituais, orgulhosas, rebeldes e divisivas, geram filhos orgulhosos e rebeldes, que trazem prejuízo para a edificação da família de Deus. Por isso, o irmão Pedro, ele tem falado incansavelmente que para sermos úteis para a edificação da igreja, nós precisamos cogitar das coisas de Deus, buscar a purificação e a santificação sempre. O primeiro versículo que nós lemos em Timóteo ali, diz que a mulher, ela seria preservada como mãe se permanecesse dessa forma. Então, a palavra, ela não mente, né? A palavra é fiel, a palavra é real, e toda a Bíblia, no contexto, ela reverte para a mesma condição. Você, mãe espiritual, busque a purificação, a santificação, o aperfeiçoamento, porque os filhos que você gerar, eles vão ter você como modelo. Olha só, vamos falar lá sobre Agar e Ismael, tá? Em Gênesis, capítulo 16, conta que Agar, ela era escrava egípcia, a serva de Sara, e ela concebeu de Abraão, né? E no que ela concebeu, sendo que Sara não conseguia conceber ainda, o que ela fez? Ela, como é que diz aqui o versículo? Foi a sua senhora Sarai por ela desprezada. Só que Deus sempre honrou a Sara como escolhida para ser a mãe da grande nação. Mas nós vemos aqui a Agar pensando acerca de si mesma além do que ela convinha. Em Mateus, capítulo 23, 12, diz que quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, quando Agar fugia da presença de Sara, o anjo do Senhor mandou ela voltar e se humilhar, ou seja, se põe de volta no seu lugar, né? E por quê? Por causa do orgulho. Mais tarde, aí que eu quero chamar a atenção de vocês, que mais tarde, o mesmo erro de Agar de orgulho é visto no filho dela, em Ismael. Em Gênesis capítulo 21, diz assim que Ismael, filho de Agar a egípcia, com Abraão, caçoava de Isaque. Nós vemos Ismael cometendo o mesmo erro que Agar, irmãs. Isso é sério. O filho, ele segue o modelo da mãe. E não é só isso. Ele acaba absorvendo a genética até espiritual da mãe. É uma coisa que acontece em sequência, por isso a necessidade de sermos modelos para os nossos filhos, né? E o que acontece aqui? Eles saíram errantes, tanto Agar como Ismael, eles foram banidos da presença de Sara. Eles saíram errantes pelo deserto, e hoje nós sabemos que deserto é um lugar, né, de disciplina do Senhor. Quanto mais rápido a gente reagir à luz, quanto mais rápido a gente se arrepender, mais rapidamente nós sairemos do deserto estéril e entraremos na terra, né, que produz vida. Então, quando nós cuidamos e apacentamos das filhas que o Senhor nos confiou, a nossa genética espiritual passa para elas também, porque elas nos veem como modelos. E eu mesma, por exemplo, eu vejo irmãs que foram geradas através de mim repetindo os mesmos erros e acertos que eu. Por isso, nós precisamos ir sempre diante do Senhor para sermos aperfeiçoadas como mães,
por amor às filhas que o Senhor nos confiou. Mães orgulhosas, que falam mal uma das outras, que falam mal de outras mães espirituais, criarão filhos com uma fé superficial e rasa, porque essa postura irá gerar conflito entre a verdade que a mãe fala e a prática que ela não consegue, fazendo muitos filhos até recuarem na fé. Isso é um fato, isso acontece muito. Mães divisivas também impedirão que seus filhos espirituais cresçam numa esfera saudável de amor fraternal não fingido e sem barreiras. Simplesmente porque essas mães divisivas não querem abrir mão do pequeno e limitado reduto que elas construíram. Essa mãe é insensata. Por quê? Porque ela esquece que Deus, na unanimidade e amor fraternal com as demais irmãs, os demais irmãos, ali Deus ordena a bênção e a vida para sempre. E ordena a bênção e a vida para sempre para ela e para os filhos. E se ela priva os filhos dessa unanimidade, está privando os filhos da bênção e vida para sempre. Então, considere diante do Senhor a tua grande responsabilidade como mãe espiritual, em como você está conduzindo os filhos e as filhas que o Senhor confiou a você. Deus promete, irmãs, grande galardão se nós formos aprovadas na missão de mãe. A mãe que ouve, a mãe que segue a palavra profética, em unidade com todas as demais mães na família de Deus, vai criar filhos espirituais fortes na fé, na família de Deus, absolutos pelo reino e filhos unânimes com os demais irmãos também. E a mãe que se torna humilde de espírito, ela passa leveza, frescor e vida para todos na família de Deus. Então, Isaías, capítulo 57, versículo 15 diz assim: porque diz o alto, o sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Se este for o teu coração, certamente também será o coração da maioria dos filhos e filhas espirituais que você tem, e até dos filhos biológicos. Vamos cuidar com o nosso modelo de mães, né? Com a nossa postura. Vamos nos restringir mais, não ter tanta liberdade de falar o que pensa, não é? Vamos cuidar mais da consciência dos nossos filhos. Lembra, nós queremos gerar e cuidar de filhos que sejam o tesouro particular para Deus. Quanto mais nós formos modelo para eles, como Lloyd foi, como Eunice foi, como Ana foi, mais o Senhor vai usá-los no reino do Senhor. Amém? 1 Pedro, capítulo 2, 5, diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Cada filha que você gera é pedra viva para a edificação da igreja. E essas filhas espirituais geram outras filhas e outras, como eu falei, a vida não para, porque elas são materiais vivos para a edificação da igreja. Lembra, os filhos não são nossos, eles pertencem ao Senhor. Nem filhos biológicos, nem espirituais são nossos. Eles foram confiados a nós, eles pertencem ao Senhor. E nós vemos mulheres que não puderam gerar filhos biológicos, elas estão muito felizes e se sentindo completas, porque estão gerando filhos espirituais para o Senhor e cuidando deles. Lembra que na Bíblia tem um versículo que diz: não tenho maior alegria do que essa de ver que meus filhos andam na verdade? Realmente, não tem maior alegria que essa de ver que nossos filhos, tanto biológicos como espirituais, andam na verdade, buscam, estão amando o Senhor, crescendo no temor do Senhor. Então, a missão de mãe espiritual é conduzir filhos espirituais para o reino do Senhor,
para a glória do Senhor. Eu estou acabando aqui, né? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12, diz: e sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para seu reino e glória. Começou aqui o versículo, e sabeis ainda de que maneira, como, vou mudar aqui, como mães a seus filhos. A cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos. Essa é a nossa missão. Exortar, consolar, admoestar, para que nossos filhos espirituais possam viver por modo digno de Deus, que está chamando eles para o seu reino e glória. Então, por um lado, esse versículo é para nós, e por outro lado é para nossos filhos também. Não é pouca coisa conduzir alguém a Cristo. Não é pouca coisa conduzir um filho para o reino e glória do Senhor. Então, irmãs, nesse tempo final, o Senhor está convocando todas nós para gerarmos mais filhos ainda, para fazerem parte da família de Deus, juntos com os irmãos em Cristo, crescerem na família de Deus, viverem na esfera do reino dos céus, por modo digno, né, do chamamento de cada um. Deus está chamando todos para o seu reino e glória. A alma que o Senhor confiou para mim e para vocês não pertence a nós, pertence a Deus. Foi confiada a você. E Deus confia naquela cujo coração Ele conhece e sabe que é íntegro. É um coração que tem amor. A mulher que foi aprovada em sua missão de gerar e cuidar das filhas que o Senhor lhe confiou, ela será louvada por Deus. Ela será chamada de bem-aventurada. Então, irmãs, cuide o melhor que você puder dos filhos e filhas espirituais que o Senhor confiou a você. Vocês fazem parte da rede de cuidado e todas as irmãs condutoras, monitoras são mães espirituais. E vocês podem gerar nesses grupos mais mães espirituais. Ore todos os dias pelos filhos, pelas filhas que o Senhor confiou a vocês. A gente sempre fala isso. Nós temos uma caixinha de oração onde está cheio de coraçãozinho ali com o nome de cada filhinho, cada filhinha espiritual que o Senhor confiou a nós. E se você não teve a experiência ainda de ser mãe espiritual, agora você tem a oportunidade de ser usada por Deus para gerar filhos e filhas para Ele. Porque agora, no próximo sábado, no dia 28, tá? A igreja, em todo lugar, vai sair na fábrica de vencedores para pregar o evangelho e orar pelas pessoas. E essa é uma oportunidade excelente para você ser usada para gerar filhos espirituais para o Senhor e assumir o compromisso de cuidar deles. Mateus 24, 45 e 47 diz que o Senhor procura, ele faz uma pergunta: quem é, pois, essa serva fiel e prudente? Vamos fazer assim: quem é, pois, essa mãe fiel e prudente, a quem o Senhor confiou as suas filhas, para dar alimento, para pastorear e apacentar? Amém, eis-me aqui, o Senhor encontrou a mim, encontrou a vocês. E ele diz assim: bem-aventurada, te chama de bem-aventurada, te chama de feliz. E tem mais uma curiosidade, assim, que tocou meu coração. O que tem de maior valor para Deus é a alma humana, são as almas humanas. Se Ele confiou que tem maior valor para Ele, para mim e para você cuidar, como que o versículo termina aqui? Termina dizendo: em verdade vos digo, que Ele confiará a você todos os seus bens. O bem maior do Senhor aqui na terra são as almas humanas. Você foi aprovada em cuidar das almas humanas. Você foi aprovada em cuidar dos filhos de Deus, das filhas de Deus. Então agora Ele quer confiar tudo o que Ele tem, todos os bens que Ele tem a você. Amém? Então, se o Senhor confiou a você, o que Ele tem de mais importante é porque Ele encontrou em você um
um solo fértil, onde pode brotar aí uma mãe maravilhosa, cheia de amor, e o coração de mãe espiritual não tem tamanho e não tem prazo de validade, é até o último fôlego de vida. Bom, eu vou encerrar, então, lendo Malaquias, o versículo inteiro de Malaquias, tá? Malaquias capítulo 3, versículo 17 e 18, porque eu amei esse versículo. Eles, nossos filhos, serão para mim, para o Senhor, particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupa-lo-eis como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Todos verão a diferença. Todos verão que nossos filhos e filhas que geramos biologicamente e espiritualmente falando são diferentes. Eles se distinguem de todos os demais. O Senhor honra o coração da mãe que teme ao Senhor. Amém? Então, esse é o sentimento que eu queria passar para vocês, que o Senhor abençoe essa palavra e que ela reaja no coração de cada uma de nós. Amém? Amém. Senhor Jesus, que palavra maravilhosa, como diz uma irmã aqui no chat. Precisava escrever um livro sobre essa palavra, porque seria de grande ajuda para todas nós, né? Ó, Senhor Jesus. Nós temos algumas perguntas que as irmãs fizeram, gostaria de encaminhar para a irmã Lia. Na vida biológica, a mãe entende a necessidade de alimento conforme o crescimento do filho. Como ter essa sensibilidade de perceber como alimentar de forma normal e adequada o filho biológico? Tem que ativar o som. Aí. Alimentar de forma adequada o filho biológico. O filho espiritual, desculpa. Ah, tá. Ah, tá, desculpa. Porque a mãe normalmente, a mãe biológica sabe, a hora que está precisando, né, de dar o alimento, mas a biológica, às vezes está à distância, a espiritual às vezes está à distância, não está naquele cuidado direto ali, né? É muito engraçado, porque eu já ia dar meus palpites aqui de alimentação. Ela tem na ponta da língua, né? Mas, então, é interessante, irmã, você colocar essa pergunta, a irmã que colocou, porque, às vezes, se nós não tivermos discernimento, a gente vai salgar muito o alimento, a gente vai dar um alimento sólido quando não está preparado ainda. Então, nós precisamos muito da direção do Espírito para saber a fase. Olha só, a criança, biologicamente falando, ela, no estudo do desenvolvimento da criança, tem a primeira infância, tem a outra. Cada uma dessas fases, dessas etapas pela qual a criança passa, precisa de um determinado tipo de cuidado. Espiritualmente falando, não é diferente. Se uma irmã nasce de novo e você já insere alimento sólido, ela vai recuar. Não vai dar muito certo. Claro que o Senhor usa de misericórdia e muitas vezes o Senhor ali, num arranjo no espírito, acaba, né, processando aquele alimento, o próprio Senhor, mas na verdade nós como mães precisamos discernir. Então, por exemplo, num grupo da rede de cuidado, né, entra uma irmãzinha nova, a gente muda a maneira de falar. Então, nós usamos um livro, acho que uns meses atrás, que era um livro mais difícil, um livro mais, falava sobre o Apocalipse, e algumas mães espirituais tiveram dificuldade de inserir essa palavra para as novinhas. E o conselho que nós demos para elas, mastiga esse livro, processa bem, sai da zona de conforto, porque você vai ter que ler ele antes, vai ter que processar e vai ter que passar para as irmãs
na linguagem que elas podem, sem faltar com a verdade. Então, sim, a gente precisa muito da unção do Espírito. Não tem uma regra em si, mas tem sim uma unção dentro de você. Você vai discernir o que você pode, o que aquela ovelhinha, o que aquele filhinho novo tem a capacidade de receber ou não. Você vai perceber que se você lançar muito alimento sólido, ele vai recuar, porque ele não consegue processar. Então, assim, na experiência, irmã, o Senhor, ele dá isso de presente para nós. Eu sempre falava sobre mãe biológica, que nós temos uma intuição. Eu falo assim, não se preocupe, não vai ficar procurando em blogueira, dica, isso. Procura dentro de você, você é mãe, você já nasceu com essa intuição, com essa capacidade. E a mãe espiritual tem o Espírito, e o Espírito ensina todas as coisas. Lembra, agora eu tinha acabado de falar sobre orar todos os dias por cada uma das nossas filhas e filhos. Enquanto você está orando, o Senhor fala com você. Inúmeras vezes, enquanto a gente está orando, o Senhor lembra assim, manda esse versículo. E você vai e manda, e a irmãzinha fala assim, meu Deus, como precisava desse versículo. Você ouve assim, meu Deus, você é um anjo de Deus, por acaso, que você mandou esse versículo bem na hora que eu precisava? Então, nós temos o Espírito dentro de nós. Então, todas nós podemos orar, podemos consultar o Espírito, e ele vai nos dar a direção certa para dar o alimento a cada uma, amém? Amém. Tem uma outra pergunta. Como exercer o papel de mãe com tantos outros papéis que a mulher exerce hoje em dia? Pois é. A única coisa que eu posso falar é que existe uma lei, né? Um princípio bíblico, e a gente tem que seguir esse princípio. Princípio bíblico, Deus, né? Para nós mulheres, Deus, marido, filhos. Deus, marido, filhos. Quando entra nos filhos, ali também envolve todo o viver da igreja, os filhos espirituais. Então, é só colocar na posição certa. Isso quer dizer que a nossa profissão, o nosso emprego, ele tem que vir depois dos filhos. Depois dos filhos. Nós estamos vivendo numa geração, um mundo que prega o contrário e está criando crianças problemáticas, crianças fraturadas emocionalmente, que vão ser adultos que vão ter problemas, porque está na ordem errada. Filhos precisam da nossa prioridade. Não é só a primeira infância, que é uma idade que os pais precisam estar muito presente na vida dos filhos, a adolescência. Então, se de repente você tiver que diminuir a sua carga horária para ter um pouquinho mais de olhos para o teu filho adolescente, tenha, porque ele precisa muito de você. Ele está numa fase que ele fala que não precisa, que ele quer ser independente, mas, na verdade, você que é uma mãe sábia vai entender que ele precisa sim. Ele fala que não, mas ele quer que você esteja por ali, entende? Ele fica num conflito, mas você que é mãe vai saber que ele precisa de você presente. Ele precisa saber que você está ali pertinho. Caso ele precise, ele se sente seguro. Então, mães, a gente precisa priorizar nossos filhos, porque eles não são bens materiais. Eles têm uma alma, eles têm um coração, eles são uma vida. Eles precisam ser a prioridade na nossa vida. Amém. Amém. É uma dificuldade, né, irmã, para a gente gerar o fruto, né? Gerar o filho, tal. E como fazer para que ele permaneça? Gerou. Como fazer para que ele permaneça? Ai, irmã, alguns dão uma alegria para a gente, porque são como uma boa terra, cai a semente, já germina, já passam a dar fruto, mas tem outros que parece que aquela plantinha neófita que não sai do lugar, e você rega e não sai, e você põe adubo e não sai, e você chora, derrama lágrima em cima dela e não vai, sabe? Eu até tinha testemunhado que alguns filhos, o Senhor não quer que você desista de nenhum. Então, o que você faz? Eu coloco eles na lista de transmissão, né? Para não esquecer nunca deles.
para sempre estar mandando um versículo, e esses que não crescem muito, eles estão não saíram da infância espiritual, não saíram da infância, então você não pode dar alimento mais sólido para eles. O que tem que fazer? Chorar, orar por eles, clamar. Só Deus pode explicar esse tipo de amor que Ele coloca em nós, mães espirituais. Por que eu vou clamar por uma mulher que não quer saber de Deus, que insiste em viver um pé com Deus e outro pé no mundo, não é? E não foram poucas as vezes que aconteceu de irmãs que a gente cuida e ora, e elas recebem um milagre, elas estão com dificuldade financeira, a gente ora, o Senhor suple, o Senhor atende oração, mas de repente chega um dia que ela fala assim, não quero mais. Eu vou lá em outro grupo frequentar, porque para mim é mais fácil. A palavra lá para mim é mais fácil. Dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar, mas quando chega um momento que às vezes os filhos fazem isso com a gente, né? Mas nós cremos de todo o coração que a palavra semeada, a palavra da verdade, vai ficar sempre ali. E no momento de tribulação, no momento de angústia, essa palavra vai voltar. A gente não quer que ninguém seja ganho pelo sofrimento, a gente não quer que ninguém precise ser ganho pela dor, a gente quer que seja ganho pelo amor. Lutamos para isso, mas a gente não, uma vez que o Senhor deu livre-arbítrio, uma vez que a decisão é nossa de nos posicionarmos no reino, não depende da gente que é mãe, entende? Nós podemos orar, nós podemos alimentar, mas se aquele filho, aquela filha decidir que não quer ainda, que quer aproveitar dos prazeres no mundo, que quer viver uma vida mais afrouxada, vamos falar, que ela não está afim de andar pelo caminho apertado, nem entrar pela porta estreita, porque é muito difícil, o que eu vou fazer? Eu não vou desistir dela, mas ela tomou a decisão dela e ela vai também ter as consequências da escolha dela. Mas o que o Senhor tem falado para nós ultimamente, não desista de nenhuma. Isso é um fato. O Senhor sempre fala, não desista. Amém. Muito bem. Acho que foram só essas 3 perguntas que passaram para mim, irmã. Foi muito boa a palavra. E eu senti, assim, esse falar da irmã, de falar de sermos mães divisivas, ou... Nós estamos ouvindo falar do irmão Pedro, que nós temos que trazer, né? Gerar esses filhos, essas filhas, principalmente, e trazer, né? Para a igreja, para a vida da igreja, todos juntos, seguindo juntos, né? São os materiais para edificação também. Que a gente, não só os que a gente contata na rua, mas as nossas ovelhinhas, as pessoas que a gente está cuidando, né? Então, essa palavra me calou muito no meu coração. De repente, eu não quero trazer, eu quero ter assim, eu estou cuidando, é minha, e não quero dividir, vamos dizer, como se fosse uma coisa minha, né? Um feudo, como se fosse que eu fosse, que eu tinha o meu feudo, né? Então, a gente tem que estar muito atenta, né? Eu senti isso, que a irmã me passou, que nós sempre estamos muito atenta, buscando o Senhor, né? O tempo todo, né, irmã? Amém. Senhor Jesus. Isso mesmo, irmã. Foi bom você ter comentado sobre isso, porque é verdade, a nossa missão de mãe leva até o ponto de eles estarem firmes ali para servir no viver da igreja. A partir do momento que coloca no viver da igreja, começa a servir, você já descansa. Claro que você vai continuar olhando, vai continuar orando, torcendo para que cresça cada vez mais, mas é como se tornasse adulto espiritualmente falando, então você dá uma descansada, não é teu, é como se você tivesse entregado para o Senhor, como material mesmo para a edificação da igreja, né? Material pedra que vive. Amém. Graças ao Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus, maravilhoso, maravilhoso.
Irmãs, a irmã concluiu dizendo, né, que essa nossa missão de mães é conduzir filhos à glória do Senhor. Aí eu fui atrás da palavra conduzir. Olha só que dicionário que significa essa palavra. Ir junto ou dentro de algo, de um lugar para outro, dando-lhe direção e comando, guiar, dirigir. Essa é a nossa missão. Que bênção! Oh, Senhor Jesus! Amadas, agora nós vamos desfrutar de mais um hino antes de irmos para nosso sorteio. Mas eu queria convidar, tem algumas irmãs ainda que não escreveram ali no chat qual a cidade onde estão. Então eu convido essas irmãs a colocarem nome e cidade, somente aquelas que ainda não o fizeram. Amém? Vamos, então, agora concluir com o hino Mulher Virtuosa. E esse hino fala assim: vivemos em tempos de guerra, de muitos desafios nessa terra. Tenhamos coragem para não desistir, seguir em frente e reagir. Acho que as irmãs vão concordar comigo que esse é o sentimento que inunda o nosso coração nessa tarde. Tenhamos coragem para não desistir, seguir em frente e reagir. Amém. Amém. Viver